Fala pessoal, meu nome é Renato Miranda, né? E nós vamos agora começar nós vamos terminar nossa aula de termometria, né? Que faltou um detalhe, correto? Que é o detalhe de variação das escalas térmicas, correto? Que é uma variação de temperatura nas escalas térmicas, ok? Então, primeira coisa que nós temos que saber sobre isso, o que é? É nada mais do que a temperatura final menos a inicial, correto? Então, toda vez que nós vermos um delta na física, por exemplo, vai ser sempre esse significado. É a temperatura final menos a temperatura inicial de uma determinada escala, ok? Sabendo disso, vamos pensar aqui, ó. Imagine que um determinado corpo tenha sua temperatura elevada de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Neste caso, houve um aumento de 50 graus Celsius na temperatura desse objeto, correto? Então, vamos dizer que a variação dessa temperatura foi de 50 graus Celsius, tanto que ele até avisa. Dizemos que a variação da temperatura sofrida pelo corpo foi de 50 graus Celsius, correto? Isso pode ser determinado matematicamente por meio da diferença entre o valor final e inicial da temperatura, ok? Um exemplo, olha o termômetro. Você pega um termômetrozinho com 20 graus, né, graus Celsius, você pega um termômetro com 80 graus Fahrenheit, correto? 20 graus Celsius, 80 graus Fahrenheit, correto? Você vai reparar o quê? Se você pegar um termômetro da mesma escala, não é igual esse aqui. Vamos supor que esse aqui seja Celsius, esse aqui seja 20, aqui 80. Você vai subtrair o final, que é 80 menos 20, vai dar 60 graus Celsius. Entendeu? E se eu pegasse em Fahrenheit? Ia dar 60 graus Fahrenheit. Se eu pegasse um Fahrenheit em 80 e outro pegasse em 20, por exemplo. Por quê? Porque, cara, a variação da temperatura é a mesma, independente da escala termométrica, correto? Coloque isso na sua mente. A variação da temperatura é a mesma, independente da escala termométrica, ok? Sabendo disso, né? A variação de temperatura se determina pela seguinte expressão: ΔTc sobre 5 igual ΔTF sobre 9 igual ΔTK sobre 5. Correto? Então você repara o seguinte, você repara que essa aqui não é uma fórmula tão grande igual era aquela anterior, correto? Da transformação de escalas, vamos supor, de Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Kelvin, ou Celsius em Kelvin, correto? Você vai ver que aqui é só aplicar essa fórmula mais simples, porque a variação ela é a mesma para todos, correto? Então você tem a variação em Celsius, do cara que quer saber em Fahrenheit. Você vai ter que fazer a multiplicação, Celsius em Kelvin, fazer a multiplicação, e por aí vai, ok? Onde ΔTc é a variação na escala Celsius, ΔTF é a variação na escala Fahrenheit e ΔTK é a variação na escala Kelvin, ok? Agora que nós já vimos isso, nós vamos fazer um exercício. É uma questão do exame discursivo da UERJ de 2015, correto? No mapa abaixo está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa, correto? Ele te dá essa imagem aqui, ó, correto? E o que ele quer na questão? Determine em graus Celsius o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala, em graus Kelvin, foi mal. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior e menor temperatura da escala apresentada. Primeira coisa, nós temos essa variação aqui em Celsius, que ele mesmo disse aqui, ó, em graus Celsius. Então você percebe que a temperatura mínima é menos 3,5, que a temperatura máxima é 4,5. Aqui nós conseguimos achar a variação em Celsius. 4,5 menos 3,5. Menos com menos mais, né? 4,5 mais 3,5 vai dar 8, né? Então nós temos a variação em Celsius. Correto? Sabendo disso, então pessoal, sabendo disso,
nós vimos que a temperatura final equivale a 4,5 graus Celsius, né? No caso, a temperatura em Celsius, né? No qual chamamos de TF. Chamar de TF C, né? Para sabermos que é em graus Celsius. E nós vimos também que a temperatura inicial, vou chamar de TIC, equivale a menos 3,5, correto? Como foi dito no problema. Sabendo disso, nós sabemos que ΔTC, né, que é a variação de graus Celsius, será a variação final, ΔT FC, menos a variação da posição inicial, ΔT e C. Ok? Sabendo disso, nós vamos só substituir esses valores aqui. Então, ΔTC equivale a TFC menos TIC, né, pessoal? Foi mal aqui o erro. Vou apagar aqui. TFC menos TIC. Correto? O delta é a variação do final menos inicial. Sabendo disso, quem é o TFC? 4,5. Menos o T e C. Abre um parênteses, menos 3,5, ok? Nós sabemos que menos vezes menos vai virar mais, então ficará ΔTC vai ser igual a 4,5 menos vezes menos vira mais 3,5. Ok? 4,5 mais 3,5 vai dar 8. Então aqui vai dar 8 graus Celsius. Só que não é isso que ele quer. Ele quer a variação da temperatura em Fahrenheit. Para isso, nós vamos aplicar a seguinte expressão. ΔTC sobre 5 igual ΔTF sobre 9. Substituindo os valores, vai ficar 8 sobre 5 igual o ΔTF, que é o que nós queremos, a variação da temperatura em Fahrenheit, sobre 9. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar da seguinte forma. 5 delta TF, que é igual a 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. TF vai ficar 72 sobre 5 Fahrenheit. Ok? Então, esta
é a resposta.